Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bem-vindos, filhos desta vida. Bem-vindo todos nós, filhos desta vida. Bem-vindo todos aqueles que aqui reinam entre nós, apenas que estão invisíveis aos vossos olhos, encarnados desta terra, deste campo de vida, desencarnados, como sempre tratamos e sempre tratamos. Bem-vindos mais uma vez, bem-vindos aqueles que porventura muitas vezes aqui estão e estiveram, bem-vindos todos aqueles que aqui estão e nunca estiveram, bem-vindos todos mais uma vez aqueles invisíveis a vossos olhos, e de que do mesmo modo muitos e muitos que já estiveram, e muitos e muitos e muitos que estão no foco do destino, desta possibilidade, como todos vós e como todos nós. Como todos os seres encarnados desta terra, incluso todos vós. Então saibam disto como evidência. Todos vós encarnados nesta terra, neste campo de vida de encarnados. Se há um campo de vida de encarnados, há uma multiplicidade de outros campos de vida. De outro modo, não haveria nenhuma necessidade, nenhuma precisão de tratar deste campo de vida de encarnado. E deste bem-vindo que aqui, deste bem-vindo que aflora entre nós, bem-vindo todos vós, como sempre, um hálito de um bem-vindo permanente, constante e contínuo, mais que secular ou milenar, ancestral. Um bem-vindo constante e permanente, saliente daquilo que faz estarmos vivos, estarmos cientes de que estamos vivos e fazemos de nós algo. Um dos trilhões ou quatrilhões ou quintilhões de possibilidades existenciais. Nós, uma destas. Ora, fora de todas estas, existem aquelas que não são existenciais, mas comumente, como o existencial poderá dizer que não está existencial, e o não existente, e aquilo que é não existencial, e aquilo que não é existencial não está sustentado para ser existencial. Então, parece que estamos tratando do que é óbvio, da obviedade. Tratamos de um fundamento. Se este fundamento para todos nós, de estar num campo de vida de encarnados, apenas é proveniente de alguma circunstância de vossas vidas, então saiba, isto não é uma circunstância de vossas vidas, é o fundamento de vossas vidas. E como encarnados nesta terra, proficiente de uma lei absoluta e inexorável, encarnados nesta terra, imortais. Quer dizer que se, dentro do que podemos tratar, do que sois mortais, então salientamos daquilo que sois a possibilidade de reentrar como vivente e sair como vivente. De que modo? Então, de todas as camadas possíveis de uma fruta, existe aquela camada que vai ser absorvida pela terra ou que vai ser absorvida pelos seres que se alimentam dela. Então, ela tem um ciclo muito natural, circunscrito a esta vida, como todo que aqui reina tem um círculo, tem um circuito. Mesmo as rochas mais duráveis têm um circuito. Mesmo este plano deste planeta tem um circuito.
mesmo este sol que faz realizar a obra de toda a vida proficiente, e de que toda esta vida parece que está tão eterna de proficiente, tem o mesmo quesito. Então aquela camada no mais interior de uma fruta, ou no mais interior de uma flor, de que fica uma semente, ela tem a possibilidade de ser sustentada e transmutar-se. E uma semente que transmuta-se, traz consigo mesmo a factualidade de um fundamento. A semente de um arroz tem a factualidade absoluta e total de transmutada, daquilo que perece, pode fazer nascer outra semente de arroz. Então, no campo de vida de encarnados, aquilo que porventura demora mais perecer, faz por possibilidades. Daquilo que é sustentado de algo que jamais realiza, jamais. A daquilo que é sustentado para ser intermediário, de uma semente, de um ser da natureza humana e espiritual, e de que possa transmutar-se de algum modo e realizar a obra-prima de outro ser da natureza humana, espiritual, estar corrente. E nesta corrente, pelo que se saiba, apenas dos seres da natureza espiritual sencientes, estar nesta terra é curtíssimo, muito curtíssimo, extremamente curtíssimo, brevíssimo. E antes disto, toda a vida, toda a possibilidade de vida, em todas as velocidades e cadências possíveis aqui reinaram. Se podemos dizer isso, que para nós parece que é um infindável, milhões de anos, tem o parecer do infindável, porque nossa capacidade de estar nesta terra e neste campo é tão curto, que se for centenário, é uma raridade. Perante milhões e milhões, e perante milhares e milhares de anos, que este ser sentiente está aqui nesta terra, que num instante, numa capacidade inusitada, foi capaz de realizar a obra-prima de fazer o fogo, como todos sabem, neste é o princípio. Mas fazer o fogo deste ser que num instante fez o fogo, é naquele instante que estava nesta terra, e lá, em algo inacreditável, lá na profundeza de si mesmo, sabia fazer o fogo. E pertinente isto, rapidamente, mas muitíssimo rapidamente, surgiu toda esta civilização, da mais primária à mais complexa possível, como esta que estão reinando agora, mas deste ser ciente, que sentado em pé, bípede, e de que tudo continha todas as entradas que todos vós têm como encarnados, e as encarnadas que são sustentadas é muito parecido, porque naquele instante instalava-se o princípio da linguagem, rapidamente. Naquele instante acontecia todos os acontecimentos muito rapidamente, de que, vamos elucidar, temos 7 entradas principais. Destas 7 entradas principais, dentro da visibilidade comum é inexistente. Dentro da visibilidade um pouco mais incomum, podemos saber que tem campos, são 7 campos principais, que conota-se cores, conota-se isto, maior, menor e todos eles. Isso são entradas. Tudo que tem entrada tem saída. Então sempre podemos conotar uma entrada e a saída. Isto que tratamos é tão usual em muitas literaturas. Apenas que não é usual é que estas entradas têm 7, com todas as vértices, algumas de podermos numerar todas as vértices. Ela aprofunda-se, encontra outra velocidade de outras vértices. Depois tem outra velocidade e encontra outras vértices. Então são 7 profundidades, 7 entradas. Isto
é tão banal, mas tão banal, que materializado num campo tão fixo, tão materializado, que olhamos para nós, nada disto é existente. O que é existente para nós é que todo este fluxo dessa capacidade tem algo inexorável. Estamos cientes de que somos viventes. Então, o vivente, em fundamento, é indiscutível, não é? Olha do que nós estamos tratando. Então, este vivente, na primeira possibilidade de entrada, que já não existe na possibilidade de sua evidência, faz-se por si. E podemos conotar que somos isto que está aí como no campo de vida dos encarnados, caminhando por esta terra. Tudo estas entradas, nós não recebemos de uma vez e depois elas vão embora. Elas são elas são absolutamente, totalmente para sempre. Uma que decresce e morre, fica uma outra que acresce e morre, tem outra que acresce e morre, e tem uma que não morre mais. Então, tem uma velocidade que continua. E depois tem outra velocidade que continua. E tem outra velocidade que continua, todas estas restantes, que não vêm e morrem mais, nem são enterradas, nem são queimadas e nem são nada. Ora, naquilo que não é fortuito, daquilo que entra e sai desta competência da mortalidade, ela é tão absoluta e diz para nós tanto que poderíamos, para o resto da vida, só tratar dela. Porque nosso esquecimento disso é tão grotesco, tão grandioso, de que tudo que é possível daqui, de que conota-se de qualquer tipo de importância, num instante não existe mais. Existe outra velocidade. Para esta outra velocidade, nada que está aqui se leva. Nada do que está aqui se leva. Nenhum átomo da poeira nós levamos, ela fica aqui. Mesmo de qualquer molécula, ela fica aqui. Então, ora, se temos uma constituição por último, e temos uma outra constituição logo em seguida numa velocidade outra, esta velocidade outra, se for consignado na natureza humana e espiritual, é muito parecido. Se na outra velocidade ainda, constitui-se ainda na natureza humana e espiritual, é muito parecido. E assim por diante. Naquilo que não fica mais parecido, onde as impressões desaparecem deste campo de vida de encarnados, prementemente endurecidos, as aparências são iguais. E mesmo que a invisibilidade seja tanto, dentro da natureza humana e espiritual, e na invisibilidade que é muito parecido. Quer dizer que constituímos uma obra-prima, somos constituídos de uma obra-prima, sustentado intermitentemente. Então não é algo que, por assim dizer, transferimos um gene, e este gene por si mesmo se constitui e se faz. Constituímos um gene que é sustentado, produz através de uma transmutação, o gene que continuará e ele será sustentado. Nada que possa ser existente poderá estar existente se não for sustentado, porque se autofaça. Proveniente disso, filhos desta vida vivente, e encarnados desta terra, do que tratamos, é aquilo que não demos nenhuma importância. E está escrito, se este fundamento não damos nenhuma importância, criamos em nós a possibilidade de um ser paralelo que fala assim, isto não dou importância. Cria-se um ser paralelo que pode ser sustentado e ter N desígnios.
Como estes N desígnios, cada um pode realizar esta obra-prima de apartar-se da fonte, também os demais, e estes demais apartados encontram-se em vias constantes e contínuas, em abraços múltiplos dentro disto. Quer dizer que só precisamos realçar para todos nós que são existenciais, porque estão esquecidos disto. Então apenas viemos aqui para realçar algo que não tem menor importância e de quem tem a total importância. Desde o modo que o estar e ser existencial para nós não tem importância, então criamos algo tão inacreditável que tudo pode ter importância ou não. Isto tem importância ou não tem importância. O fato do importante é que sois existenciais e sois sustentados, porque não existe um aparelho que vos sustenta. Isto é inacreditável, não é? Do modo como sois vivente quer dizer que a possibilidade da vida faz que esteja e seja, e se manifeste. Isto é tão importante, tão absolutamente importante, ou tem algo em nós apartado, que diz que isto não tem importância. Este apartado, vamos dizer que saiu da fonte original. Ele encontra outro apartado que diz o que tem importância e não tem importância. Nisto que tem importância, não tem importância, que multiplica-se indefinidamente, existem todos os encontros dos apartados, não do fundamento. E dentro desses encontros intercruzantes, destes afastados, tem a glória, um milagre tão lindo de que se pode realizar a obra-prima, de até preferir, de até utilizar o verbo que é sustentado, de até respirar antes de se manifestar, até de dar um passo atrás, um passo na frente, tudo sustentado. Toda a multiplicidade dos órgãos que faz a possibilidade de estar reinantes com um aparelho. E isto que se aparta e que se consigna entre todos os seres significa o grande esquecimento do fundamento. Nesse esquecimento do fundamento, e com tudo aquilo que viemos para esta terra, e que já soubemos de vidas e vidas e vidas até fora deste lugar, rapidamente criamos externamente uma vida externa. A vida externa é tudo que consagra esse civilizatório que nos dá externamente. Se fazemos ruas em direções, é porque temos em nós a capacidade da direção. Temos todas as capacidades intrínsecas a nós e que é sustentada. Então, se pudermos escrever todos que podemos ter aplicações do gênero humano, da natureza humana e espiritual, são milhares, sem fim. Se utilizar todos os verbos, são infinitos. Então estamos apenas aqui no interior deste pórtico para dizer, estão esquecidos do fundamento. E se saírem do fundamento, provavelmente, e se no apetrecho deste grande reencontro de particularidades, o retorno fica quase impossível. E só temos um destino: viver, ser sustentados por o destino que o mundo lá fora nos dá, nos comanda. Se o gênero do esquecimento da natureza humana e espiritual diz, dentro de um dos aspectos, e diz, eu quero muito, minha natureza quer ter um filho. Então, apenas na proeza do que possa sentir, inteligenciar, expressar, e todo o poder que poderia haver para copular, e de todo o poder que é sustentado para tal, porque ninguém o fez, significa que a fonte geradora, que estamos longe, podemos dizer que nós fazemos um filho, nós sustentamos um filho, nós damos por um filho. Sim?
Sabe o que é o quesito da fonte? Que naquilo que é sustentado pode fazer valer e transmutar algo de tal modo de que algo como é muito rotineiro, como todos vós encarnados, venha mais um encarnado para esta terra, do nada, do não existente ficou existente. Materializou-se do invisível, todos vós materializaram-se do invisível, sabiam disto? Como fundamento, sim. Como conclame, aquilo que entenderam disto, não. Isto é deste grande engano possível do que é meu, do que faço, disto ou daquilo. E de que aquilo que o sustenta, que faz realizar, porque nós não o fazemos, que mãe faz seu útero? Que mãe faz seu cio? Que mãe faz o leite que está por vir, que é sustentado, e que manifesta e sustenta? Quem faz? Quer dizer que por obséquio do destino, recebemos de 100, 99. Um é nossa parte. Um. Só um. E que no destino disto, de que poderão aparar depois daquele portão, daquilo que está variado, que tem uma circunstância à parte, criada, que pode dizer o que quiser, como quiser, que sou, que não sou, que faço, e tudo isto é sustentado. E dentro disto, o esquecimento tão profundo que este organismo está sendo sustentado. E que aquilo que possa dizer de genética ou não genética, ou na capacidade de estarem aqui, daqueles que foram intermediários para estar aqui, é do que tratamos. Então temos uma sala de aula bem pequena para milhares de seres, talvez numa sala só, para dizer que estão esquecidos do fundamento, tanto os invisíveis como os visíveis, e umas centenas de atmosferas e dezenas de campos de vida. Cada campo de vida tem uma multiplicidade de atmosferas reinantes. Quer dizer que antes de atingirmos outro campo de vida, vamos viver em muitas atmosferas, com pesos específicos que não se encontram, de visibilidade que não se vê, e tudo o mais. Ora, mas isto não é possível? Então poderíamos dizer que não é possível seres espirituais da natureza humana estar incorporados nesta terra. Vós, um milagre absoluto no interior deste planeta, no seu peso e em toda a sua condição. Vós, quer dizer que deste milagre, o que ficamos, filhos desta vida? Um prosaico caminho do que entendemos, que quanto tudo que entendemos, ele vai diminuindo tanto que não sobra nada. Só entendemos o que todo mundo entende e todos os seres entendem. Ficamos resíduos. Então tudo o que está à parte do fundamento, ele vai ficando resíduo, junto com tantos resíduos, e ficam como bactérias resíduos, que dentro da insensibilidade absoluta da fonte, são capazes de devastar seu próprio plano, devastar seu próprio organismo, devastar o seu próprio ar, devastar toda a própria ciência, que torna-se autodestrutiva de tal modo que ela mesma implode em si mesma, e criando toda a circunstância devastadora desta terra. Então, quando saímos do fundamento, e quando saímos do fundamento que somos gerados, criados, mantidos, e que tudo aquilo que é da natureza humana espiritual, que é um tipo de criação, que é totalmente distinto de um grilo, de um gafanhoto, de um gato, e que temos a capacidade de estar ciente, e temos a capacidade mais do que isto, que este ciente pode ter 7 velocidades. Se estamos cientes numa, e temos certeza que é só em uma, estamos decrépitos, pobres, paralíticos, porque nossa capacidade de estar ciente
em 7 velocidades. Significa tudo que todos os grandes místicos trouxeram para esta terra dentro da espiritualidade, que gorjeamos, lemos e achamos tão lindo. Achamos lindo. Então, lindo é a proeza do que nos constitui como milagre. Belíssimo. O que afasta disto não é belíssimo. O que afasta disto é uma parte. É uma parte que se deu direito a disto ou daquilo. Distanciou-se do fundamento. Distante do fundamento, ficou menos sensível, ficou mais impotente e ficou mais arrogante. E tudo isto ao mesmo tempo, num conglomerado de milhões de seres, dá este civilizatório que estão aqui. Quer dizer que o fundamento e o ser da natureza humana e espiritual pouco importa. É um que entra, outro sai. Apenas isto. Então, este ser da natureza humana e espiritual, civilizatório, não vai levar à civilização. Não vai. Não vai levar aquilo que está nos vossos bolsos. Não vai. Porque não cabe em outra velocidade. Em outra velocidade, existem outros veículos. Em outras velocidades, existem outros veículos. Só que o ser da natureza humana e espiritual não é um veículo. Não apenas um transeunte neste mundo. Não algo tão insensível que pouco importa que vai desaparecer daqui. Constrói um infortúnio ou não fortúnio, ou seja, o que for, do que pouco importa. Pouco importa se daqui a alguns minutos, dentro de algo inacreditável, não estarão mais aqui. E isto tornou-se tão natural. Então, se tudo isto coube-se como tão natural, que quanto devastadores nós estamos. Como podemos ser devastadores e caridosos? Não consignado disto, daquilo que fechamos os olhos onde estiver, e daquilo que se apresenta de nós, está apartado do fundamento. Então, vamos dizer que não apartado do fundamento, em primeiríssimo lugar aquilo que nos sustenta. Daquilo que podemos ser intermediários, surge por natureza. E temos um destino natural. E esse destino natural é desconhecido neste campo de vida da Terra, porque absolutamente está fora do eixo. Se isto que constituímos, filhos desta vida, que fechamos os olhos e está constituído, e ele está à parte do fundamento, está à parte daquilo que tratamos agora. E se o destino estiver tratado fora disto, e ele estiver entremeado, ele está numa prisão. Não consegue sair mais daquilo. Cada ato e cada entremeio e cada intenção tem suas atmosferas e elas se intercruzam. E o intercruzante de atmosferas já é, só que estamos tão esquecidos disto que damos nomes para nós mesmos de todo mal-estar que podemos ter. Então, se temos um mal-estar no estômago, no cabelo, no pé, seja o que for, se não conseguimos dormir, se a angústia está no nosso peito, é porque transitamos em atmosferas. E estas atmosferas transitam entre nós. Mas nossos olhos carnais não veem de atmosferas. Quem pode criar um mecanismo que pode gerar algo que tire a profunda angústia, a profunda impotência, o profundo temor.
Mas somos importantes, não somos tão importantes. Quem se manifesta aqui, e que tantas e tantas vezes se manifesta aqui, é Abigmael, um ser da natureza humana e espiritual ciente, desperto e revelado, fazendo em desespero e estremecendo por não sair da fonte. Se sairmos do fundamento, o esquecimento disto é absolutamente tudo aquilo que podemos estar acostumados num terror de vida. Mas nos vestimos muito bem para o terror de vida. Temos circuitos agradáveis para este terror de vida. Temos veículos para este terror de vida. Então, ora, Abigmael, então nos diga o que fazer. O que fazer é assim. Se existe uma pólice de um total engano no que diz respeito àquilo que ambicionamos nesta vida ou não, daquilo que é cotidiano em tudo. E, por acaso, dentro de alguma arrogância temos certeza, e tem um grande buraco que não vemos e caímos neste buraco físico. Quebramos a perna e o pé e tudo, podemos ficar até sem conseguir mais movimentar as pernas. Então sabemos que tivemos um grande engano. Batemos na cabeça e dizemos assim: eu estava de tal modo em esquecimento que não li a placa, cuidado. Ora, Abigmael, mas isto é fácil, não ler a placa e não cair no buraco. Então existe uma placa para todos nós, porque somos um milagre, que diz cuidado. Se estamos em esquecimento profundo, e nossa atenção neste mundo for total, essas placas de advertência desaparecem e vamos pisando. O que fazer? Saber que se toda a nossa atenção neste mundo estiver em absoluto em algo e não temos mais potência para realizar o contrário, aí ficamos cientes de algo. Nossa, um mecanismo meu está falhando. O meu instinto está falhando. Aí existe um cheiro agradável, meio agradável, bem o que não agradável. E sim, vamos caminhando por aquele cheiro meio agradável e dizemos assim: olha, isto que me importa, este cheiro. E de sobreaviso neste cheiro, caímos em circunstâncias onde não saímos mais. Aí podemos dizer, então faltou o quê? Então quer dizer que existe algo dentro de nós, que se aparecer um cheiro maravilhoso, esquecemos do fundamento do pai, do tio, do sobrinho, e mandamos tudo lá para a lua, para não dizer mais onde. Depois o cheiro desaparece. E mais do que o cheiro desaparece, ficamos enfraquecidos, mais enfraquecidos. E quando temos muito enfraquecidos, podemos dizer: Abigmael, o que faço? Então Abigmael vai responder: sabe por que estão encarnados? Sabe por que estão encarnados? Porque na pólice de todos os cheiros erramos em tudo. Ficamos em esquecimento profundo e total do fundamento. E viemos para esta terra com todas as qualidades, com todos os dons, com toda a ciência, mas gigantescamente associativa. Então vamos caminhar no que fazer. Então quando sentimos aquele cheiro e falamos assim: é isto, nada pode me obrigar ao contrário, porque eu sou
Eu sou e faço o que eu quero e contraio uma doença do enfraquecimento. Um enfraquecimento tão grande, interseccionado com atmosferas que traz todos os males estares possíveis. Isso fazemos uma mala e dizemos que tudo aquilo é nós. Porque justificamos, sabe por quê? Porque talvez aquele que era intermediário vosso quando era criança, deu uns tapas em vossa bunda. Porque naquele dia que era para chover, não choveu. E justificamos tudo. Então encontre alguém assim, que desvendou a possibilidade de ter uma característica à parte do fundamento. Dentre tudo que tratamos, escuta, podemos conversar, vai dizer conversar com quem? Então saibam, para todos vós, se o fundamento que sois mortais pouco importa, significa que temos alguma coisa morta dentro de nós. Existe uma sensibilidade a menos dentro de nós. Então ter a revelação honesta, de verdade, conosco mesmo, é o que devo fazer. Se pouco importa, é porque tem algo que não importa-se mais. E se não importa-se mais, perdeu a sensibilidade de importar-se. Perdeu o cognitivo de importar-se. Se nada importa, importa apenas aquilo que se refere daquilo que eu me importo, e vou caminhando nisto, e atropelo o que quiser, porque todo o fundamento, imagina que todo o fundamento, eu estou sustentando meu organismo, meu pé, toda a minha circulação, estou sustentando o meu coração, estou sustentando tudo. Está? Então, o que fazer, Abigail? É ser honesto conosco mesmo. Se existe uma impotência, não é porque aconteceu algo. Se existe uma impotência, é porque existe um lugar escuro e está impotente. Se existe um lugar escuro e está impotente, é porque percussionamos dentro daquilo que nos oferece a qualidade do que quisermos, e do que queremos, e dos modos que queremos, e de tudo mais. Então, se caímos 10 vezes naquele buraco físico, nem perna mais teremos. Então, podemos perguntar que esquecemos que temos perna, porque não temos mais perna. Por que será que eu não tenho perna? Repetindo. Ser, no mínimo, honestos consigo mesmo. Se estou em impotência, amarrado, insensível, e que nada importa do que diz respeito à minha mortalidade, de que nada importa disto ou daquilo, saiba, caminhamos tanto, intercruzamos tanto, que fomos sugados tanto, que ficamos paralisados, impotentes, e de que há uma escuridão enorme quando fechamos os olhos. Então significa que honesto conosco mesmo, significa que, ora, meu Deus, meu santuário do meu Pai que me sustenta, pisei em todas as placas, porque apartado do fundamento, achei que podia ser dono do mundo e fazer o que quiser com os dons que me deram, o dom de pensar, de sentir, o dom de saber, o dom consignado, o dom de copular, o dom de tudo isto. Então eu vou fazer uma festa disso porque eu ganhei de presente. Ganhamos 99, temos um só. Para que em absoluto, dentro deste fundamento, já somos um milagre, porque nós, do incriado, ficamos criados.
Só isto é o suficiente? Se demos ombros para isto, demos ombros para isto, para isto, para isto e para isto. Se dermos ombro daqui a pouco, é do mesmo modo. Somos dando ombros para tudo. Só que existe algo batendo lá, vamos voltar à esquerda, está na hora. Antes de estar na hora. Antes de estar na hora é a hora. Antes de estar na hora. Porque na hora não tem o que podemos entender ou não, porque é a hora. Todo quesito que possamos empreender dentro do esquecimento e dentro da provisoriedade, ele é inócuo e provavelmente vai trazer algo. A natureza nos convida para ser prósperos, para fazermos um pouco mais próspero a natureza. Somos convidados para aquilo que nos sustenta. E naquilo que nos sustenta, fazer a possibilidade daquilo que nos sustenta. Algo profícuo. É isto, Abigail, o que faço? Mas se há algo lá fora que é impossível de ter dentro de tudo isso, e do que faço, por que perguntar o que faço? Então saiba, então antes de perguntar o que faço, então tenha a dignidade e a honestidade consigo mesmo, de ver o que estão fazendo. Mas é por isto não vale nada. É por isto não vale nada. O que vale é sermos intermediários de algo que não empreendemos sozinho, independente do fundamento. É o fundamento e nós. Mas o que seria a prosperidade, então, desta civilização? O esquecimento é tão profundo que não podemos realizar a obra junto com o esquecimento do que seria ou não esquecimento. Depois de um câncer avançado, o que podemos tratar com ele? Então, para todos vós, no interior deste portal da edificação, um pórtico que indica, como sempre tratamos, nos dá alegria de trazer isto. Uma porta que se abre para dentro de algo para algo. E dentro deste algo que abre este pórtico, todo o intento, toda a mensagem é da vivificação. Se falamos da vivificação e de que a vivificação é tudo, vivificar, quer dizer que a potência divina em nós, vivificada. Potência em nós e vivificada, porque só o que temos, a potência do Pai que nos faz, nos realiza a obra de ser existente, de ser da natureza humana e espiritual. E de que por acaso estão encarnados nesta terra, porque não escolheram nada disto. Estão por objetos de escolha. E sendo objetos de escolha, como podemos ser importantes? Então, ser honestos, nós todos, conosco mesmo, em primeiríssimo lugar. Se não formos honestos conosco mesmo, somos desonestos perante a vida, perante todos que estão à volta. Porque aquilo que entendemos que é honestidade não é honestidade. Podemos pregar a desonestidade como honestidade. Podemos tudo e será sustentada. Saiam daqui, sejam desonestos, entrem na casa alheia e vão lá e será sustentado. E será sustentado também quem está na casa. E será sustentado a lei. E será sustentado a justiça. E será sustentado tudo, não é? Tratando deste pórtico, e todos aqui que se expressam, estão por expressar
O que fazer? Então existe algo que fazer dentro da essência da espiritualidade, do fundamento da espiritualidade, que é retornar à fonte. Não é ir além da fonte e depois realizarmos a obra ali, além da fonte. A fonte não tem bilhões de anos. Se é reconhecido que há trilhões de anos já no universo, ela é o fundamento que tem mais do que tudo que é possível de ães, de ões e de tudo mais. Ele é a fonte original dos átomos que estão em vosso organismo e que vão ficar nesta terra. Ninguém leva átomo. Então vão encontrar um átomo de outra velocidade. Se tiver a dificuldade de combinar com este átomo, que pegamos ele e fizemos dele o que quisermos, vai ser difícil. Vamos ficar no meio, entre o peso grandão e o peso mais leve, até se adequar-se. Tem outro jeito? Sendo honestos conosco mesmo, porque é o único algo possível, significa de que tudo que há de impotência perante o Espírito, e perante a fonte, e perante o fundamento, então estamos longe. E sendo honestos com nós mesmos, sendo preenchido de honestidade e de sensibilidade, vamos saber que estar neste período encarnados não é dar de ombros para isso e vamos andando como no que der. Sabem? Todos vós estão no campo de vida de encarnados, tanto quanto este que é intermediário de nós, inexorável. Não tem o que tem, nem de tem, nem querem. Tudo estará. E toda a desonestidade que temos conosco mesmo, toda a inventividade que temos conosco mesmo, e tudo que este mundo possa dar do outro vai ser de outro jeito. Como se adequar? Então, isto é uma revelação. A revelação não é a grande saída. A revelação nos traz estremecimento. Meu Deus, é como se falava nesta terra, porque a Big Mel já esteve muito nesta terra, gela tudo, jola tudo. Então tem que gelar tudo. O que vai fazer, o que podemos fazer dentro desta honestidade em nós, o próximo dia? O que fazer, Abigail? Então, se existir uma prece que seja generoso comigo e que seja honesto comigo, seja piedoso comigo. Podemos ser piedoso com aquilo que é honesto. Como vamos ser piedosos com aquilo que não é honesto? Vamos aquilotar, fazer ficar maior a desonestidade, fazer ficar maior a luxúria, fazer ficar maior a ganância, fazer ficar maior tudo aquilo que faz de nós escravos. Quer dizer que vamos ser piedosos com o quê? Seremos piedosos com aquilo que se revela? Seremos piedosos com aquilo que é honesto consigo mesmo? Não vi as placas, porque estava em esquecimento, dando de ombros, com atenção imbecil, sem justificativa. Mas eu entendi isto. Se por acaso estava vinculado no fundamento, entendi isto, este entendeu, pode ir para N circunstâncias possíveis. Vamos ser piedosos com isto. Então saiba, só há seres aqui piedosos. Quando houver honestidade digna,
haverá um realce. Quando não houver isto, qualquer realce de seres que estão acordados jamais poderá ser, porque será ampliado. Será ampliado o esquecimento, será ampliado tudo aquilo que deixamos nesta terra, será ampliado isto e aquilo. Então, saibam, o antigo, aquilo que ficou à parte, não melhora, piora. Só o novo melhora, e o novo é a revelação, e a revelação é honesta, ela é absoluta. Abigail, mais uma vez, o que é a revelação? Como tratou este ser que se manifestaram de última vez que aqui estiveram? Fazer bons negócios. O que eu faço? Então queremos incluir toda a nossa desonestidade, que principalmente é aquela que não temos nem conosco mesmo, e queremos incluir tudo isso naquilo que eu faço. Então, o pedido é desonesto. A petição é desonesta. Se o esquecimento profundo e a escuridão e daquilo que está reinando e dentro dela, tratamos e pedimos, será que vamos aumentar a escuridão? Como todos os seres curadores, que logo em breve estarão ativados. Eles estão ativados, tudo está ativado para a revelação. Acontece que apagamos o fogo da revelação e acendemos o fogo tudo que proclamamos em absoluto. Longe do fundamento. Sendo sustentados em tudo. Ficamos ao lado e tudo é sustentado. Teremos inteligência de graça. Teremos memória de graça. Tudo que subdivide-se de um fundamento único, subdivide-se. Temos tudo de graça. Aplicamos a vontade. No campo daquilo que... No campo de uma premissa, daquilo que possamos tratar da espiritualidade, quer dizer que sendo claro e não imiscuindo tudo, e levando tudo que diz respeito à espiritualidade, que diz respeito... Espiritualidade quer dizer o caminho, o andamento do espírito. E podemos dizer de que somos um espírito. Somos um espírito lá na velocidade, sendo natureza humana, naquela velocidade onde não se desfaz e não morre. Mas como é Abigail? Só estando lá. Porque tudo que Abigail possa tratar disto não caberá, em absoluto, em toda a confusão existente e todo apelativo que temos em nós mesmos de projetar o que seria. Então a competência espiritual, todas as suas falácias e suas velocidades, suas vestimentas e tudo o mais, até ele estar aqui como encarnado. Mas não basta só estar encarnado. Então, se estar encarnado em esquecimento tão profundo e a proclamação de nós independente, e ela for sustentada, poderemos ser um grande, grande ser,
do contrário, daquilo que pesa, lá daquilo que é escuro. E talvez sejamos escolhidos, mas precisamos ser muito esquecidos, muito desonestos. Muito profundamente de tudo para ser escolhido. E muitos são elevados lá e escolhidos, até para voltar para a terra várias vezes. Então não há limite daquilo que possa ser sustentado na matriz geradora da natureza humana e espiritual. É infinita. Então, talvez de algo metafórico, talvez crístico, que não há limite. Que em totalidade, no fundamento em totalidade, não há limite. E nessa totalidade, e na capacidade que ganhamos de presente do Verbo, poderemos, através do Verbo, e através da potência desta fonte geradora, mudar as montanhas. Podemos entrar em outros campos de vida sem morrer. Então, na grande fraternidade granta, existiam seres que não eram nascidos. Eles entravam e saíam, faziam o seu papel, totalmente disfarçado como qualquer ser da natureza humana e espiritual, e depois iam embora. Isto está desaparecido, porque todo o tono civilizatório é tão gigantesco. E toda a atenção, os impostos que se pagam, através da intenção humana e da atenção humana, é tanto que não sobra nada. E neste sobreaviso civilizatório está assim, atômica, destrutiva, de miserabilidade. Então a espiritualidade requer que atinjamos a velocidade e a potência suficiente da velocidade espiritual para saber dela, encaminhar-se nela e abraçar ela. E nessa velocidade, as milhares de seres, e eles se compatibilizam. Quando em esquecimento profundo nada compatibiliza, só na capacidade de conhecimento, conhece o motor, conheço. E como é aquilo então? Podemos ficar horas tratando disto. Quanto à realidade espiritual, tudo fica dissonante, fica horrível. Não há o que ser tratado. Isto é uma revelação. E se ela for honesta, vamos dizer que a atenção na espiritualidade desapareceu. Honesta. Olha como estamos reinando aqui agora. Então, quando este portal da ficação edificou a possibilidade, chegou à terra dos encarnados, na possibilidade de expressão, na possibilidade de trazer o que trazemos, de que é pouca importância. Falar de fundamento, nada importa. Dar-se de ombros disso a qualquer momento, porque nossa atenção está na nossa própria escravidão e nós idolatramos a nossa própria escravidão. Idolatramos nossos mestres que nos escravizam. Idolatramos tudo aquilo que tira nossa atenção contínua e permanente. Então há seres aqui, da natureza humana e espiritual, numa outra velocidade, invisíveis, que têm a competência, porventura, de um prazo, de trazer um pouco de potência a mais para todos nós. Potência do Pai um pouco mais. Então sintam que neste quesito existe uma honestidade.
Sintam que neste quesito é uma dignidade. Sinto que neste quesito não há alguém maior ou menor. É isto que tratamos. Se temos revelação que lá fora este quesito não desapareceu, então saiba que todos os passos que venham disto vai ser pior. Vai piorar mais ainda. Pouquíssimos encarnados. Múltiplos e uma multiplicidade imensa de seres no campo, deste campo de vida, desencarnados, com seus vestígios, com todo o seu esquecimento, em campos intermediários, mas convidados. Mas para estes convidados, insignificante, sabem onde estão. Primeiríssimo lugar, sabem que estão desencarnados em totalidade. E sabe que em desencarnados, entre encaixar um novo monge deste organismo, naquilo que estava aqui com todos os sintomas, é lento. A Big Mael, mas não podem serem mais caridosos e ajudarem tudo o que é possível. A carência que tem, do estado dos sintomas que temos, das impressões que temos, e daquelas que cultuamos, e daquelas que idolatramos, ela fixa. Ela fixa. E ficamos entre uma e outra, entre uma e outra. Fixa. É a lei, é a formatura, é aquilo que sustenta. Então sempre tratam do livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe sim, cônscio. Apenas isto. De outro modo não há livre-arbítrio. Existe um modo onde num ponto tomamos, depois somos tomados. E o livre-arbítrio desaparece. E quando estamos bem honestos conosco mesmo, que nosso livre-arbítrio desapareceu, que é a escuridão, e que ficamos impotentes, honestos conosco mesmo, significa algo, levantamos a mão dignamente, aí sim. Se vivemos no reino das justificativas, da indignidade, da desonestidade, não há mão que fique para cima. No proveito disto, filhos desta vida. Filhos desta vida é um milagre. O que tensionam, aquilo que entende de vós, saiu do milagre. Então, o vivente que aí está é um milagre sustentado. Seus veículos têm em si mesmo, na capacidade de ter este veículo, trilhões de anos. Então, quando olharem em volta de vós e todos os seres que estejam o mais próximo possível, conotem, são viventes. E daquilo que saiu do vivente, como trataremos daquilo? Como faremos daquilo melhor? Então, no quesito, que fecha-se entre nós o quilate
do que dentro da fidelidade do indicativo deste portal da ficação e do que é sustentado. Haveremos de abrir um circuito em ângulos e fechá-lo. E foi fechado através não de uma leitura, mas através de uma consciência e de um módico ancestral que trouxe para nós aqui, do começo ao fim, todo o plano diretor possível para quem esteja encarnado e desencarnado. E no quesito disto, e no quesito que diz respeito a ritos de passagem, então temos uma formatação de ritos de passagem para o encerramento. Então saiba, no quesito de tudo que tratamos, repetindo, sendo insolentes até na repetição da natureza humana espiritual, quando um ser como qualquer um de vós encarnado nesta terra tem o proveito, o quilate da honestidade consigo mesmo, e tem o quilate de que tudo neste mundo, tudo que absolutamente tudo neste mundo vier do engano, vai tornar-se engano. E todo o atrelamento possível do engano, que se atrela ao engano, está formatado em indiscutíveis atmosferas que se entrelaçam. E tudo dentro desta honestidade, sem dar de ombros. Aquilata a possibilidade de economizar a potência divina, pisando nesta terra de tal modo que nada é de ombros. Nada. Potencializado quer dizer aquilo que entra não se esvai. Quanto mais esta economia dentro do campo espiritual, de todos os moldes, de todos os tempos, de todas as eras, aquilo que é dentro do Pai e de que não se espalha. E aquilo que é dentro e não se espalha, não está no quesito que entendemos, porque o que entendemos não funcionou porque está escapando. Não escapar significa que algo inusitado, que traz um tipo de bem-aventurança, e que quando esta totalidade dessas entradas que desde o princípio tratamos, elas se abraçam. Elas se abraçam. O que para se abraçar precisa de uma potência a mais, como tudo precisa de potência a mais. Ela encaixa uma na outra assim, verticalmente. Quando isto acontece, existe uma totalidade. Esta totalidade diz por si mesmo e tem o empenho por si mesmo de dirigir-se o máximo que possível à fonte. Isto não é a possibilidade de um escolhido, isto é a possibilidade de cada um que esteja aqui, qualquer um ser da natureza humana espiritual. Teve na sua origem motriz esta possibilidade e tem. Quando esta totalidade, e principalmente no campo dos encarnados, onde o esquecimento é o lugar do maior esquecimento de todos os lugares possíveis, existe algo que acontece, a premissa daquele máximo daquela velocidade para um chamado para outra velocidade. E acontece espontaneamente, naturalmente e simplesmente. Quer dizer que o igual para nós é a potência divina em nós, que não se espalha. Mas que bobagem, Abigmael! Nossos olhos enganados, desonestos, jamais verão
terão justificativas numa multiplicidade imensa. E parece que estaremos isentos sempre. Pobres, impotentes, insensíveis. E muitas vezes desonesto. Quando isto acontece para este ser da natureza humana e espiritual, acontece uma passagem, uma brecha, uma passagem, e ela se apresenta de onde estiver. De onde estiver. Quando se apresenta, está entre uma velocidade dessa, no máximo dela, para uma outra velocidade que se apresenta. O módico disso que podemos apresentar por uma velocidade baixa é quase impossível, a não ser que estejamos lá, mas damos o nosso testemunho. Quando esta passagem se apresenta, a totalidade que há por reencontrar uma velocidade maior e o fundamento disso é tão grande, é tão grande. E todo estremecimento possível de todos os atrelamentos constitui-se algo. Então, um guia se apresenta para um grande guia de uma determinada irradiação, se apresenta para esse ser e diz: eu sou um guia, estou pronto para conduzi-lo. Ele diz sim, só que há algo. Vós, nem um apetrecho, nem uma chave, nada. Vós. Nada cabe aqui, em outra velocidade, porque em outra velocidade é lá que haverá de estar. O que é de outra velocidade? Olhamos para trás, muitas vezes, mesmo assim, falamos para o guia: olha, acho que vou ficar mais um pouco. Sim, pode ficar mais um pouco. Mas se o ímpeto é tão grande, a travessia se faz. E nesta travessia, nesta outra velocidade, é o inconcebível. De um ser da natureza humana e espiritual, ele não estremece e vira outro, não vira um elefante. É um ser da natureza espiritual, na matriz espiritual. Então, algo muito inacreditável e impossível de racionalizar ou de entender. Ele atinge um lugar que tem o intento do espírito, do descanso. Ora, tanta preciosidade para achar o descanso. Porque na medida do cansaço da coletividade humana é tão absurda, tão absoluta, que um lugar de descanso seria um lugar maior possível de qualquer um pode alcançar, na premissa de encontrar outra velocidade. E quando encontra esse descanso, ele é tão absoluto e traz algo que este ser da natureza humana e espiritual, dentro dele, da entrada do que eu possa sentir, saber e tudo, ele diz: cheguei no céu e cheguei no paraíso. Estou há séculos, talvez há milênios, em cansaço profundo. Descanso. No interior deste descanso, acontece algo muito natural e simples, e sempre acontece assim. Existe algo que floresce na entrada desse ser da natureza humana e espiritual. No lugar e na competência de sentir e do emocional humano, que ele entra num estado de gratidão. Saibam, não é neste lugar que formatou-se a entrada da gratidão. Quer dizer que a gratidão está por todas as partes, de todos os modos. Depende da honestidade de cada um. Quando esta pólice se desabrocha na gratidão, que dá uma gratidão inacreditável,
pela beatitude e por tudo que representa e sustentado esse espetáculo, este milagre da natureza humana e espiritual. Então entra em oração, num lugar específico da fé, que dizem da fé. Talvez no coronário, ele entra em oração. O que diz respeito é que a entrada da espiritualidade implode. E oração é uma coisa que acontece não em algum instante que vamos orar. Então este ser ora e ora, e ora e ora, faz parte da explosão de sua natureza espiritual. Torna-se uma alternativa gigantesca. Então, diante disto, apenas por estarmos prontos com as nossas palmas para cima, então estamos em oração. E o estado de estar em oração é um estado natural de nossa natureza. E de que hora? Não é um estado onde estamos separados do que oramos. É um estado de orar. E quando oramos, fazemos o papel de ser intermediário de algo que faz parte, que diante da lei, diante do onisciente, diante de tudo faz seu papel. Mas, enfim, há 3 vertentes no indicativo deste pórtico entre nós. O primeiro vertente é que para cada um de vós, em todas as jornadas que tiveram, há um ser que precisa, tem o intento, a intenção de reencontrá-los, um para cada um, e para todos os seres invisíveis que estão aqui. Então há muitos, milhares de seres, e que se aplicam invelozmente estarão na frente de cada um por um. Então este ser, ele pode provocar em nós aquilo que tratamos de uma velocidade mais profunda. Ele está e vive, uma velocidade mais profunda. E ele tem contato com uma coisa que estamos esquecidos. Porque só entendemos daquilo que é grosseiro, daquilo que é o estado de grosseria incrível. E ele nos leva à possibilidade de aprofundar assim, e lá nos comunicamos. O que poderia tratar com este ser? E o que este ser poderia tratar convosco? É de vós, para vós. Procurem aquilo que é mais honesto possível. É difícil. E trate com este ser. Ele está limpo. Está banhado. Está cônscio. Já está em algum plano de vida ou alguma atmosfera. É muito claro que poderão sentir uma pequena eletricidade nas mãos. Esta velocidade, ela pequeniníssima que seja, ela está em outra velocidade do que o tato. Isso quer dizer que quando estamos com uma potência a mais, começamos a ter contato com outro mundo. Então o quilate disso é extraordinário. Estamos além da fronteira,
bizarra, barata e pobre deste grande mundo lá fora. Tudo parece que é, mas não é. Aqui não é o que parece que é o que é. A segunda vertente, aquilo que possamos esclarecer, tornar claro sobre os guias, que são chamados de todas as partes possíveis, chamados como pessoais, e de que posso atender como pessoais, os guias atendem através da sua moradia em irradiações, e cada um de nós tem uma irradiação, aquela que se evidencia além das outras. Nisso faz a competência de um guia conectar-se com um ser como todos nós. Nós estamos falando de milagre, não é? E para esclarecer bem que é um guia é algo que conhece o trajeto de algo para algo. Na velocidade mais baixa, na outra, e cada um há um veredito de um tipo de guia, de um tipo de velocidade, um tipo de intento, e assim por diante. E o guia tem uma competência, não porque escolha isto ou não. Um guia não pode escolher algo, ele é um guia. Alguém pode escolher algo que não seja de que seja natureza humana e espiritual aqui? Ninguém. A competência é essa. E a competência de um guia é que dentro de um ímpeto, dentro de um grande ímpeto, daquilo que se chama para algo, ele pode ser o intermediário, porque sabe o caminho. Desde o mais comum possível de um guia nesta terra, de um encarnado está perdido nas montanhas, e ele encontra alguém que conhece as montanhas, ele diz, siga-me. Mas, olha, ficou tão longe que é melhor deixar todas estas malas aí, porque senão os pés não vão aguentar. E um guia sabe medir exatamente o que vai aguentar ou não na passagem. Então ele pode dizer assim, olha, deixe este baú, deixe isto. E dizemos assim, fica para próximo, guia. Sim, fica para próximo. Mas um guia não é arrumador de tudo aquilo mais bizarro e ambicioso que a gente possa ter nesta terra. Ele não é nosso escravo, não está a nosso serviço, está no serviço, na propriedade da lei. A terceira vertente, seres curadores. Seres curadores têm uma matriz geradora, uma matriz de confecção, que tem o ímpeto de curar. Então, muitos seres da natureza humana e espiritual que estão nesta terra, que têm numa multiplicidade de enganos, mas tem algo que o impele a curar. Faz parte de um pedacinho deste destino. O desajuste disto torna e faz algo dentro da lei que custa caríssimo. Caríssimo. Se o destino fundamental é a curar, e se juntar o destino fundamental de curar, abastecer-se daquilo que é desonesto, vai custar muito caro, caríssimo. Estes seres curadores, daquilo que intentamos, daquilo que escrevemos, daquilo que levamos a nossa atenção através do verbo, eles atenderão no máximo do que é possível. Foram feitos para isto e estão numa redoma de uma potência a mais que facilite para isso. Pode aprofundar-se
até a quinta camada. Quinta. E lá na quinta camada mexer em algo que vai vir para a primeira e vamos sentir que algo mudou. Tem consigo essências, ervas. Quer dizer que hoje todos os medicamentos do mundo estão muito acima de qualquer erva. Não, uma erva está muito acima de qualquer medicamento, porque ela é o prodígio em si mesmo de um milagre. Estão operando. Estão. E estão. Onde as portas estão abertas, às vezes adentro. Semi-abertas tentam entrar, fechadas. Tem uma dor de estarem fechada a porta e não conseguirem entrar e fazer daquilo que são indicados, intentados, curar. Trazer o benefício do equilíbrio, trazer o benefício do quilate dos órgãos, daquilo que os faz não estarem em totalidade. E de todos que estão aqui, e de algum laço natural, eles têm a visibilidade do laço, e se for honesto, e se for dentro da lei, rapidamente e velozmente atingirão e deixarão a sua possibilidade de cura. Vamos encostar nossas palmas, uma palma da mão com outra palma da mão. As duas mãos são sustentadas, os cotovelos também, antebraço, braço. Todo correligionário pleural, todo correligionário, de todo atrevimento cerebral, de toda a circulação sanguínea, de tudo o que é possível, apenas tudo sustentado para que possamos encostar as mãos. Todo consignado diante de algo, de uma entrada nossa, que diz respeito à espiritualidade. Espiritualidade, sempre já dissemos, aquilo que consigna, que está em andamento e está em intento, com relação ao espírito. O espírito é aquele consignado que se não desmancha mais. E é latente. Então o espírito é um consignado de recepcionar as irradiações fundamentais e passarem para todas as outras possibilidades de vida, até chegar à possibilidade do sangue, do músculo. E o estado ciente do estado ciente de todo ciente. E ele vai funcionar em totalidade quando estiver ativado o suficiente. Existe sempre uma relevância nisto, que sempre tratamos. A consagração. Quando temos algo em profusão tão grande, consagramos. Se lá, numa panela vazia que está cheia, e dentro que colocamos lá, e realizamos dentro do nosso ímpeto da natureza humana e espiritual, e fazemos um alimento, e ele em totalidade se faz, e é perfeito, nós consagramos o alimento.
Então, consagrar faz feitio ao que se eleva além daquilo, de tudo que tratamos aqui, do desvio, mas da fonte. A residência da consagração, e que sempre foi, está diante do épico crístico, mas antes de todos os épicos sempre estavam no condizente a tudo que representamos, por onde caminhamos, por todas as vias. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A tríade. E a consagração desta tríade significa que no apogeu de nossa honestidade, de nosso intento, ela se multiplica. Que assim seja, abaixem as mãos. Que esta paz viva e ativa. Então, o que é uma paz que não é ativa e viva? É um faz de conta. A paz viva e ativa, que percorra entre nossos ânimos, todos eles, daquilo que entendemos de nós nesta vida. Vós, nesta vida, seja qual for. E o que entendemos desta vida é tão miúdo, de que é um óculos tão quebradiço, que sabemos quase nada do que é possível saber e a totalidade disto. Então temos a revelação disto continuamente. E daquilo que não sabemos de nós, e de que por acaso percorremos, e percorremos, e percorremos. E de que por si mesmo ela traz os seus efeitos. E o principal efeito é que estão encarnados. Salve, filhos e filhas!